gente, hoje eu vou falar sobre fraldas de pano. E eu vou falar e resumir tudo praticamente que eu tô conversando com amigas, com as pessoas que ficam curiosas, porque quando eu falo que vou usar fraldas de pano, né, todo mundo fica um pouco assim, meu Deus do céu, tu é louca de ter todo esse trabalho. E aí eu começo a explicar e todo mundo começa a entender um pouco. Então, ultimamente eu venho falando muito sobre esse assunto. E do jeito que foi importante pra mim também pesquisar sobre isso em vários vídeos, blogs, enfim, ler bastante. Eu vou compilar isso aqui, né? Assim como eu compartilharia informação com uma amiga, compartilhar com vocês. Então, se você quer saber mais sobre fraldas de pano, quer começar a usar, tem esse interesse, tirar essas dúvidas, ou tem alguma amiga também, né, que tá grávida e se interessa também por esse assunto, enviar esse vídeo para ela. Então, basicamente eu vou falar aqui sobre as minhas escolhas, vou falar sobre preço, vou falar sobre os mitos, né, que eu imaginava que acontecia e que eu retirei. E depois eu vou fazer uma segunda parte só sobre a minha experiência, se realmente deu certo, sobre lavagem, porque eu queria fazer, na verdade, um pouco mais pra frente, mas justamente como eu tô com 7 meses, assim, e as fraldas já chegaram, então todo mundo, né, que quer presentear acaba perguntando sobre fraldas descartáveis e eu digo que vou usar de pano. Então vão falando isso com muitas pessoas e sempre me pedindo informação, então eu resolvi compilar tudo aqui no vídeo, tá certo? Então, falando sobre a escolha das fraldas de pano e como eu tomei conhecimento, né, sobre essa nova forma de se fazer, essa forma mais ecológica, né, de usar as fraldas, né, essa forma alternativa. Ano passado, eu estava assistindo um vídeo sobre minimalismo, ou seja, nada a ver, né, relacionado à maternidade, só que essa youtuber, ela teve filho, então ela estava falando sobre a experiência com fraldas de pano e se tinha dado certo. Eu fiquei curiosa, né, porque no mundo da maternidade, as amigas, né, eu vivo muito, né, tenho muitos sobrinhos, muitos afilhados, enfim. E aí eu quis saber mais sobre isso, então fiquei muito curiosa, assim, sobre o assunto. Mas foi, assim, algo que abriu minha cabeça pra caramba, nem sabia que isso existia, que era tão interessante. E fui me aprofundar em relação a isso em dezembro do ano passado, quando realmente eu fiquei grávida. Então, todos os mitos, algumas coisas que eu imaginava relacionadas a custos, relacionado ao gasto com água, tudo isso eu fui pesquisar de forma mais profunda. Eu, né, era a pessoa, enfim, que sempre organizava o chá das amigas e das primas. Então, assim, eu sempre, né, modéstia à parte, era aquela pessoa que sempre acertava as quantidades, né, definia tudo certinho, o que ia ser PMG, a variação de marcas, como é que ia ter essa quantidade suficiente para, de repente, estocar por um ano, sabe? Então, assim, sempre dava muito certo. Então, assim, modéstia à parte, eu, né, ficava me achando porque eu sempre conseguia, né, essa quantidade de fraldas que fazia compensar fazer o chá e ainda a compra que a pessoa ia ter com as fraldas descartáveis. Então, eu não imaginava outra possibilidade senão essa. E aí, quando eu fui pesquisar mais sobre as fraldas de pano, tem justamente alguns mitos, algumas coisas que foram retiradas, e são essas informações que eu vou compartilhar agora com vocês. Começando pelas vantagens, né, que é a primeira coisa que a pessoa quer saber, são as vantagens de mudar, né, de uma forma que todo mundo faz, que culturalmente se usa há bastante tempo, e as desvantagens. Então, primeiro, as vantagens. Eu vou olhar agora aqui minha colinha aqui do lado e vou compartilhar com vocês esses tópicos. Uma das vantagens é justamente porque com uma única fralda você pode usar desde o recém-nascido até o desfraude. E depois você ainda pode usar isso com o segundo filho. Então, imagine aí a economia. Então, representa mais de 50% da economia. E no final do vídeo eu vou dizer quanto foi de economia, né, que compensou pra gente. Vou falar os valores pra vocês, vou indicar onde a gente comprou. Mas você tranquilamente consegue 50% de economia comprando com marcas nacionais, o kit já pronto, designado para você, você já consegue ter essa economia assim, de cara. As fraldas de pano, elas são totalmente práticas e estilosas, é totalmente diferente da época dos nossos pais, dos nossos avós, então assim, era até engraçado, porque eu falando, né, com algumas pessoas mais velhas, as pessoas diziam, nossa, tu é louca, dá muito trabalho, nossa, meu Deus, pra lavar, meu Deus do céu, por que tu tá tendo essa escolha? E aí, quando eu começo a explicar, a pessoa fica dizendo, meu Deus, mas mudou demais, é muito moderna. Então, assim, uma das coisas assim, uma vantagem muito grande, né? Porque tá mais moderno, os tecidos estão mais modernos, mais tecnológicos
e fora que são uma fofura. Eu vou mostrar daqui a pouco um modelo que a gente comprou. Em relação à fralda descartável, ela precisa ter uma pomada de prevenção, justamente porque tem muitos componentes químicos, né, inúmeros componentes. Eu não vou nem saber elencar aqui todos, porque são várias extrações de materiais e várias coisas no processo produtivo, petróleo, o plástico, enfim. E aí, esses componentes esquentam a pele do bebê e também prejudicam. Tem componentes apenas para dar cheiro, por exemplo, e isso traz esse malefício porque a pele do bebê é muito mais sensível. Então, teve a necessidade de ter a pomada de prevenir isso, né? De que tivesse essa assadura. Então, a pele do bebê com a fralda de pano, ela consegue respirar melhor, porque é 100% algodão. E, na verdade, não é nem recomendado que se tenha pomada de prevenção na própria fralda de pano, justamente porque a pele do bebê já está respirando melhor e também porque se a pessoa usar, ela acaba impermeabilizando a fralda. Então, você tem que lavar, né, com resíduos muito mais vezes. Então, nem recomendado é. Então, na fralda descartável, você ainda tem que ter esse gasto com a fralda de prevenção, justamente para proteger a pele do bebê de ter contato com esse plástico. Em relação a isso, é muito interessante sobre a assadura, porque lendo blogs de pessoas que usam YouTube, youtubers que usam, tem relatos de pessoas que o filho passou um ano sem ter assadura, pessoas passaram 7 meses, aí de repente um dia não secou tão bem, ou teve que usar descartável em alguma viagem, teve algum momento assim, não tinha fralda suficiente de pano porque não deu tempo de secar, e quando usa descartável já teve essa questão da assadura, então consegue se evitar muito mais assaduras no bebê, e tem logicamente crianças que têm por alguma coisa pessoal, né? Mas em relação só ao produto em si, né, os relatos são muito benéficos assim, em relação à assadura no bebê. Uma fralda, ela vai gastar 517 vezes menos água que a produção de uma única fralda descartável. Ela representa mais economia e menos danos ao meio ambiente. Se for usada, né, por um segundo filho, aí é que você vai diminuir ainda mais esse gasto. Uma coisa também é que a pessoa não precisa de ter um guarda-roupa, um espaço grande para estocar as fraldas, né? Porque geralmente se faz chá de fraldas justamente para ter esse estoque de fraldas e conseguir economizar. E então a pessoa tem que ter um espaço, tem que ter um guarda-roupa, alguma coisa para poder guardar. Essas são algumas vantagens. Agora eu vou falar sobre o impacto, né, ambiental. Logicamente, você pode ter uma escolha de querer usar fraldas de pano, não só como escolha ambiental, mas também como uma questão da economia. Mas eu vou trazer agora os dados em relação ao meio ambiente, que são assim bem impactantes. Começou a chover, vai ficar fazendo barulhinho de chuva, mas relevem, vai dar para... O importante aqui é a informação. Uma fralda descartável, ela demora cerca de 600 anos para se decompor. Um bebê, então, de 2 anos e meio, ele vai gastar em torno de 800 quilos de lixo, né, de fralda descartável. Se ele usar um pouco mais de tempo, pode chegar a 1 tonelada. E é claro que as primeiras fraldas que foram criadas ainda estão aí no meio ambiente, né? São mais de 17 milhões de fraldas por dia, ou seja, são 2 bilhões de toneladas por ano. A indústria, ela usa mais de 60 substâncias tóxicas nas fraldas. É isso que vai ocasionar as assaduras que eu falei, dermatites e tudo mais. Então, precisa realmente ter a pomada de prevenção de assaduras por causa disso, né? Porque a pele da criança é mais sensível. A fralda descartável, ela consome quase 3 vezes mais água do que uma única fralda de pano no processo de produção. Então, quando se fala, né, do gasto de água, porque vai ter que lavar, isso cai por terra justamente porque a fralda, só no processo produtivo de uma fralda descartável, ela gasta bem mais do que o processo, né, da fralda de pano e que você vai gastar ao longo do tempo para lavá-la. Considerando que uma fralda de pano substitui 225 vezes uma descartável, são 517 vezes mais água só na fabricação, que é o número que eu falei para vocês até anteriormente. São usadas mais de 1 bilhão de árvores para o processo de fabricação dessas fraldas. Então, assim, se a gente for falar do impacto ambiental e alegar que vai ter que lavar, isso não existe, justamente porque, pelos números, a gente vê que só na fabricação, só no processo, se gasta muito mais vezes do que
infinitas vezes mais do que a própria lavagem da fralda. Um questionamento que se tem realmente, né, sobre a fralda de pano é, mas caramba, tu vai gastar muito, né, lavando isso, lavando cocô e tal, tu vai querer fazer isso? Mas é exatamente como um vídeo que eu vi, a pessoa disse assim, gente, criaram algo que foi fantástico para você não ter que lavar a fralda, que foi a máquina de lavar. E eu achei demais, assim, porque realmente o processo que você tem de tirar uma peça de roupa, colocar no cesto e depois você junta essas roupas e você lava, que é questão de minutos, né? Que você pega a roupa e coloca na máquina, são esses minutos que a gente tem que se dedicar também para colocar na máquina e lavar as fraldas de pano. Então, em relação ao hábito, né, em si, é algo que a gente já tem no dia a dia com as nossas próprias roupas. E como é esse processo de lavagem? Tem pessoas que todos os dias colocam para lavar, né, geralmente se gasta de 8 fraldas em média, então a pessoa junto daquele dia, no final do dia, coloca para lavar. E tem pessoas que deixam de um dia para o outro e conseguem juntar de 2 dias, né? Nesse caso, a pessoa precisa, logicamente, ter mais fraldas, porque se tem o ciclo, né, de deixar lavando, secando e usando. Então, esse processo de lavagem pode ser diário ou a pessoa realmente pode juntar de 2 dias se tiver uma quantidade maior de fraldas. Mas eu vi vários vídeos que as pessoas se viram tranquilamente, por exemplo, com 16 fraldas, e justamente porque lava, né, com mais frequência. E logicamente, né, a pessoa não vai usar o tanque cheio da máquina, a pessoa vai usar na quantidade ali que é ideal para cobrir e para fazer essa lavagem. E uma parte ótima, né, é justamente que não precisa passar ferro, né, como antigamente tinha que fazer, não tem que fazer, então é justamente não recomendado, então isso é maravilhoso. E em relação a produto, você tem que colocar pouquíssimo produto, porque se colocar bastante ou passar um pouco da quantidade, ela fica impermeabilizada. Então tem que fazer ali só uma lavagem para poder tirar, né, essa impermeabilização. Tanto é que pode acontecer vazamentos, assim como pode acontecer com fralda descartável, justamente ou porque não prendeu bem ali na perninha, não ajustou bem a fralda, ou porque justamente a pessoa colocou sabão demais e não tem essa necessidade de colocar muito sabão para não acontecer isso com a fralda. Algo também que me perguntaram bastante foi dizer, mas vai ficar manchado de cocô, vai ficar feia e tal, esteticamente, mas assim, tem algo que é o tira-manchas, assim, que todos os sites de fraldas recomendam, todo mundo, né, que também já tem fralda recomenda, que é assim, um tira-manchas maravilhoso, que é o sol. Então, quando a pessoa coloca para secar, né, em algum lugar, uma fonte de calor, no sol, todo mundo relata que fica branquinha como nova. Então, eu vou poder falar sobre isso, né, daqui no vídeo da parte 2, daqui a uns 3 meses, quando a gente vai passando por esse momento. Mas é já interessante ter essa informação que as fraldas não ficam feias, né, toda manchada, assim, como a pessoa pode imaginar. E ainda falando sobre a parte do cocô. A parte legal é que criaram uma folhinha biodegradável que a pessoa coloca, né? Tem a fralda e coloca essa película. No final, quando eu for mostrar a fralda e falar dos valores, eu mostro tudo pra vocês. E aí essa película é justamente para ajudar na parte do cocô para não ter contato com a fralda. E aí tem o cocô, a pessoa pega, tira essa películazinha e joga na privada. Essa folhinha biodegradável já ajuda bastante. Tem pessoas que não usam, né? Só tira o excesso do que tem de cocô e depois já coloca pra lavar. Mas aí, né, depois que eu soube disso, eu disse, nossa, tenho que ter essa folhinha, que é isso. E aí a gente comprou 5 rolos desse liner biodegradável, que é assim, né, que a pessoa vai conseguir achar a informação e conseguir comprar. Ok, Luciana, eu entendi. Você falou das partes das vantagens para o ambiente, é maravilhoso, ok. Mas aí agora eu quero saber das desvantagens, eu quero saber quanto é que custa, qual é a economia que eu posso ter. Então, ótimo, vou falar disso agora. Em relação à recomendação de quantidade. A recomendação que se tem é de ter 24 fraldas. Por quê? Porque é aquele ciclo que eu falei para vocês de 3 dias. Ter 8 fraldas sujas que, né, vão ser lavadas. Ter 8 fraldas que estão secando, porque a média de uso é de 8 por dia. E ali 8 que você está usando. Então, você sempre vai ter esse ciclo
né, e ter 100%, que é o nosso caso, né, que a gente vai fazer 100%. Porém, né, o que isso apresenta de desvantagem é justamente a questão da compra. Porque se você quiser comprar aos poucos, você vai conseguir comprar aos poucos também, né? Ah, eu quero comprar só 4 e quero testar, eu quero comprar, eu só quero ter 10. Enfim, você consegue fazer isso. Como a gente quer justamente fazer 100%, e a gente pesquisou em relação aos preços, e aí o que foi que a gente decidiu? Não, a gente vai comprar logo tudo de uma vez, e uma forma da gente diluir esse gasto vai ser justamente dividindo, né? O gasto, a gente tem que pensar o seguinte, como se fosse, todo mês a gente vai ter que comprar fralda descartável, não vai gastar ali 100, 120 reais por mês, comprando uns 3 pacotes. Então, a gente divide, vai se diluir. E a parte boa é que não vai ter esse gasto depois. Porque a parte de vantagem de uma fralda descartável é que a pessoa compra aos poucos. Então, faltou, vou ali comprar um pacote. Na outra semana faltou, vou ali comprar um pacote. Então, a pessoa tem essa vantagem de ter a sensação de economia, né? A sensação de tipo, eu vou ali e vou gastar só 40 reais. Porém, eu vou mostrar para vocês alguns números. Quando junta tudo isso, o que significa em valor. Então, se você quiser fazer com 24, comprar de uma vez, dessa forma que a gente fez, a gente diluiu, pagando parcelado. Porém, você também tem como comprar 4 e depois quando tiver condições, vou comprar mais 4 até montar as 24. Porém, como eu falei também ao longo do vídeo, tem pessoas que têm 16, por exemplo, que é o ciclo de 2 dias e se vira bem dessa forma. E tem pessoas que acabam fazendo metade, metade. Então, depende aí muito da decisão que você vai ter. Então, eu vou trazer aqui alguns números trazendo esse cálculo. Geralmente, a pessoa pode ter uns 2 pacotes RM por uma precaução, né, para o uso, se o bebê for usar e às vezes também usar na maternidade. Fraldas P, se gasta em média 240 fraldas por mês, a descartável. Fraldas M, 6 fraldas diárias. E fraldas G, de 5 a 6 fraldas também. Resumindo, até uns 2 meses se gasta mais ou menos 480 fraldas da P, 1.080 fraldas M, 1.500 fraldas da G e 1.050 fraldas extra G. Eu estou considerando aqui até 2 anos. Se a criança se fraldar 2 anos e meio, 3 anos, aí o gasto seria bem maior, mas aí eu vou considerar 2 anos aqui. Também eu não vou considerar no cálculo gastos com pomadas, que varia bastante, então assim, eu não vou nem considerar pomadas de prevenção, de tratamento, e também os lenços umedecidos também não vou fazer para ser uma conta rápida. Então, calculando dessa forma, a gente tem um valor de cerca de 4 mil reais, e além desse gasto de 4 mil reais, eu estou considerando que você pode, de repente, achar alguma promoção, então você pode considerar aí 3.500 a 3.800 reais, se você sempre comprar em promoção. Mas aí eu coloquei 4 mil reais porque eu considerei umas marcas melhores do mercado, marcas variadas. Mas se você conseguir promoções e marcas de menor preço, você pode considerar 3.500 reais. Se o filho desfraldar de cerca de 2 anos e meio, 3 anos, aí você aumenta esse valor proporcional, então vai ser cerca de 4.500 reais. Com 3 anos, 5.200 e assim por diante. Então, esse é um valor, como eu falei, que se gasta aos poucos. Então, você não vai sentindo tanto, né, ao longo do tempo. E quando você junta tudo, você tem esses valores que eu falei. Nossa, eu gastei 3 mil, gastei 4 mil, gastei 5 mil. Tipo, a pessoa faz assim, não acredito que eu gastei esse valor. Mas justamente porque a percepção de valor muda, né? E aí, a gente pesquisou vários sites, várias formas de se fazer. Tem marcas nacionais, tem pessoas que revendem, né? Então você vai poder comprar em uma menor quantidade. No caso, como a gente queria comprar tudo junto, isso dava pra gente uma possibilidade de economizar bastante. E aí a gente conseguiu encontrar o link de venda de pessoas que estavam recomendando muito essa fralda em tutoriais, falando que não tinha, que era muito bom o acabamento e tudo mais. Então a gente falou assim, vamos pesquisar para ver quanto é que fica. Então quando a gente comparou, ficou uma diferença muito grande e a gente optou por elas. Somando frete,
somando a quantidade das fraldas, 20 absorventes e 5 rolos desse lime que eu falei pra vocês, que é essa película fininha pra ajudar na hora do cocô, tudo isso deu R$ 850. E aí a gente já dividiu, acho que foi 6 ou 7 vezes, justamente para diluir isso, considerando como se fosse um gasto mais ou menos de fralda descartável, para que não fosse esse valor, né, realmente de uma vez só. A gente também considerou um valor como se fosse gastar com água e eletricidade durante 3 anos, para o gasto das fraldas, então isso varia, pode ser de R$ 400 a R$ 450 o valor que você tem que considerar. Mesmo juntando com esse valor também, ao longo de 3 anos, fica um valor baixo, né? Então, esses são os valores do que a gente pagou. E se você guardar as fraldas e pretende ter um segundo filho, então você corta esse valor aqui pela metade. Então, infinitamente menor, né, em relação ao gasto com fraldas descartáveis, né? Às vezes a pessoa pode ter uma ideia de que é um gasto muito grande, mas quando você compara e começa a juntar os valores ao longo do tempo que vai ser usado, realmente é uma economia enorme. Uma forma de economizar também é fazendo um chá de bebê tradicional, por exemplo, que seria pedir as fraldas descartáveis e aí, no lugar disso você pede as coisas de bebê e o dinheiro que você ia comprar as coisas de bebê, você compra as fraldas de pano. Uma outra forma também é fazendo listas virtuais. Nós, devido, né, à pandemia, optamos por fazer uma charreata e justamente para facilitar isso para as pessoas que estavam querendo presentear a Maria Luísa, a gente fez um site com um link. E esse link as pessoas ali escolhem de forma virtual o presente e a gente recebe esse valor em dinheiro. Mas aí o que acontece? Esse valor, né, você pode comprar o item que você especificou, mas pode ser que você receba mais, por exemplo, manta. Você pode colocar a manta lá no site, mas pode ser que você receba 4 mantas. Né? O bebê não vai precisar de 4 mantas. Então você pode pegar esse valor que está no site e reverter em outra coisa. Você não necessariamente precisa colocar a manta que foi colocada ali. Então, isso facilita porque justamente nem todo mundo tem acesso ou sabe aonde encontrar uma fralda de pano para presentear. Então, provavelmente essas pessoas que querem te presentear com fralda de pano, elas vão te presentear com um valor. Tanto é que é interessante que no nosso site a gente colocou, né, lá a opção de presentear com fralda de pano ecológica de maneira virtual e também o kit de fralda ecológica. Então, pra gente já compensou essa questão do valor em relação ao que a gente gastou, né, na compra da fralda de pano, já compensou com o próprio valor do chá que a gente foi presenteado. Então, a gente ganhou, por exemplo, um kit de uma amiga, um kit com 4, né? Então, isso já diminuiu em relação àquela quantidade que a gente comprou. Então, para você vai compensar bastante. Quando eu fazia o chá para as amigas, eu fazia a listagem considerando fraldas para ser usada durante 1 ano. E nisso, eu tenho uma amiga igual a mim, né? Eu pegava e pedia pacotão econômico. Mas vamos considerar que nem todo mundo vai lá comprar o pacotão, vai comprar um pacote do menor. Então, um chá, muitas vezes, não vai compensar o gasto que você vai ter com o chá e o gasto que você vai ter, que você teria para comprar a fralda descartável, né? Justamente porque nem todo mundo presenteou daquela forma. Então, às vezes, não dá para 1 ano, às vezes dá para menos. Então, aqui, eu posso considerar que os presentes que a gente recebeu compensou comprar as fraldas de pano e o melhor de tudo, né? Para 3 anos. Então, em relação o valor em presente, por exemplo, compensou muito porque a gente já não vai ter esse gasto durante esse período. Então, fica aí a ideia para você que quer fazer e quer pedir fralda de pano ecológica, né? O site é uma boa opção para você fazer isso. Existem vários sites que você consegue fazer. Tem uma taxinha que cobra, né, na hora que você for pedir o saque, mas eu acho que compensa bastante justamente porque você vai ter essa possibilidade de escolher outros presentes ou escolher a fralda de pano que a pessoa não vai saber encontrar, vai ter dificuldade e vai acabar comprando a descartável mesmo. Lu, eu me interessei, como é que tu sugere que eu faça? A forma como eu fiz, eu tô compartilhando com vocês, a gente vai fazer 100%, mas o importante é de alguma forma, se você quer realmente, né, você
pode começar aos poucos com um kit com 4 fraldas. Tem pessoas, como eu disse para vocês ao longo do vídeo, que se viram bem com 16 fraldas. Então, você pode ir comprando aos poucos e ir montando esse kit, né? Então, de 100% de fazer parcelado ou ir comprando aos poucos, procurando alguém, né, no local, na sua cidade que faça, né, que você vá testando, até testar de várias marcas também. Então, se você tem alguma amiga grávida, de repente, perguntar se ela quer testar e presentear essa pessoa, né? Então, é uma questão de saber a necessidade de cada pessoa, né? No meu caso, a gente decidiu pela questão da economia, pela questão da sustentabilidade, e a gente está feliz com essa escolha. Mas aí, se você tem algum receio ou quer comprar menos, enfim, você pode fazer isso aos poucos e eu tô muito feliz com a escolha, como eu disse pra vocês. Quando for depois, eu vou voltar aqui, vamos falar sobre a experiência, vou falar sobre a lavagem, vou falar como a gente se adaptou. Inclusive, a gente pensa também em relação ao uso das fraldas descartáveis. Por exemplo, quando a gente for sair, tem pessoas que fazem 100% no sentido também fora de casa, né? Tem saquinhos de vedação, inclusive, eu vou mostrar agora pra vocês a fralda. E veio já no saquinho, então eu pensava que eu ia ter que comprar, mas não, já vieram. E aí esse saquinho de vedação as pessoas usam normalmente, né? Fez a troca do bebê, coloca no saquinho de vedação dentro da mochila, não fica cheiro e a pessoa vai, chega em casa e coloca pra lavar. Já a gente vai ter sempre um pacote extra aqui, tanto se tiver suja, não dá tempo de secar porque choveu ou aconteceu alguma coisa. E também para quando a gente for sair, a gente ter essa segurança de também ter a fralda descartável. Nesses casos, a gente vai ter esse pacote extra. Dá uma fralda recebida? Não é recebido, não, nem queria. E agora os recebidos. Peraí que eu vou mostrar. E agora eu vou mostrar pra vocês a fraldinha de pano, que é, gente, a coisa mais fofinha desse mundo. Eu não aguento não fazer essa voz, que é muito fofa. Olha isso. E aí, o que que acontece? A fralda, ela é do recém-nascido até o desfraude, né? Como eu falei pra vocês. Ela é toda ajustável. Então, aqui, eu posso tirar, diminuir, ela vai ficar mais compridinha. E também aqui na cintura, abrir e vai ter a parte de ajustar. E aí, eu vou poder ajustar aqui na cinturinha dela. E ficar aqui, né? Maiorzinha. Ou como eu fiz agora, né? Como eu tinha mostrado pra vocês, ela fica menorzinha e menorzinha aqui. Então, ela é dessa forma. Então, é super fácil de ajustar. Até pensava que ia ter que ver algum vídeo só mostrando como ajustar, mas não, é bem fácil, assim, de você perceber. E, logicamente, no bebê, a pessoa, né, na hora que a gente estiver ajustando, a gente vai ver, né, qual o espaço, tem que deixar um espaçozinho, né, mais ou menos de um dedo para não ficar muito apertado. E aí a gente vai ajustando até o desfraude. Então, essa aqui é uma das estampas. Como eu falei de saquinho de vedação, ela veio nesse saquinho assim. Eu ia até comprar uns saquinhos organizadores e não vai precisar. Aí outra estampinha. Esse kitzinho aqui foi o pai que escolheu. É muito lindinha. E uma coisa também que eu gostei muito dessa marca, realmente, né? Eu vi as pessoas falando nos vídeos em relação ao acabamento. E eu gostei realmente, assim, é muito boa. A parte de dentro é bem macia, né? De algodão. E aqui, nessa parte de cima, é que fica a abertura para colocar o absorvente. Nós compramos 20. Então vem esse absorvente aqui e aqui pela parte de cima que coloca. Eu vi algumas pessoas falando sobre absorvente noturno, só que eu também vi em alguns vídeos que algumas mães, elas simplesmente colocam 2, né, quando é pra parte da noite. Então, aqui o modelinho dela, acabamento, gostei bastante. E aí tem a partezinha da folhinha que eu falei pra vocês, biodegradável, que é justamente pra ajudar, porque aqui dentro, né, vou colocar aqui o absorvente e aqui na parte interna, essa folhinha, que é biodegradável, justamente pra fez cocô, para não sujar tanta a fralda, a gente vai lá e retira. Então, como vocês podem ver, é bem fininha assim, ó. Acho que é feita de bambu, se eu não me engano.
E ó, ela é bem maleávelzinha. Então, essa película é a que vai ajudar para a hora do cocô. Então, quando eu soube que isso existia, eu disse, não quero ficar sem. Mas tem várias mães que não usam e depois colocam no sol e acaba retirando a mancha e fala que fica como nova. Então, esse daqui é o kitzinho. Nós temos outro, tem laranja, tem azul, tem rosa, enfim. Então, a gente tem uns pacotinhos e outros, né, também que ainda vão chegar, que foi essa amiga que presenteou a gente, que são lisos. Aí vai ficar 24. E depois, eu vou voltar aqui, na segunda parte do vídeo, pra falar justamente pra vocês como foi a nossa rotina, o que a gente achou, o que a gente ajustaria. Enfim, a gente vai falar tudo aí pra vocês. E também sobre a lavagem, como a gente se adaptou a essa lavagem das Quem vai fraldas. dar o sou eu, tu vai estar cirurgiada. O pai que vai lavar no primeiro mês, é claro, né? Eu vou estar só, ó, de boa. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu compilei aqui todas as informações, né, sobre o meio ambiente, sobre a questão da economia, sobre valores. E se você já usa fralda de pano, comenta aqui embaixo, deixa a sua experiência, porque isso vai me ajudar, vai ajudar todo mundo que for ver esse vídeo depois. Se você tem alguma amiga que você acha assim que vai se interessar sobre o assunto, ou realmente, né, para saber, né, dessa outra possibilidade, porque às vezes a gente pensa que só existe uma forma e aí a nossa cabeça faz um boom quando a gente sabe de tudo isso. Envia para ela, né, e também comenta aqui embaixo o que é que você achou, pra gente trocar essas experiências. E é isso, até a parte 2 desse vídeo. Se você já estiver vendo esse vídeo no futuro, ou seja, lá para novembro de 2020, né, de novembro, dezembro de 2020, já vai ter aqui a parte 2 na descrição do vídeo e você já pode ir diretamente para a parte 2, onde eu vou falar sobre a lavagem, vou falar sobre tudo. Tá bom? Então é isso. Um beijo pra vocês e tchau, tchau.